Lugares do mundo que você não vai acreditar que existem. O nosso planeta é um verdadeiro livro de mistérios, repleto de histórias escondidas em cada canto. E hoje você vai descobrir alguns lugares tão impressionantes que parecem saídos de um filme de ficção. Imagine, por exemplo, uma cidade inteira que desapareceu sob as águas. Isso aconteceu em Curon Venosta, na Itália. Em 1950, uma vila foi inundada para a construção de uma represa. E até hoje o único sinal de que havia uma comunidade ali é a torre de uma igreja que permanece de pé, emergindo do lago. Durante o inverno, quando a água congela, as pessoas conseguem caminhar até ela. E a cena, ao mesmo tempo bela e melancólica, parece nos transportar para outra dimensão. Mas não é só a Itália que guarda mistérios. Na Romênia, existe a floresta Oia Baciu, chamada por muitos de o Triângulo das Bermudas da Transilvânia. Árvores crescem de forma torta. Os animais evitam a região. E visitantes relatam luzes estranhas no céu, além de uma sensação constante de estarem sendo observados. Cientistas já tentaram estudar os fenômenos dali, mas até hoje não há respostas definitivas, o que torna o lugar ainda mais intrigante. E se eu te dissesse que existe um lago naturalmente cor-de-rosa? Na Austrália, o Lake Hillier impressiona por sua cor vibrante, que não muda mesmo quando a água é retirada e colocada em um copo. Essa tonalidade única vem de algas microscópicas que produzem pigmentos avermelhados, transformando o cenário em uma verdadeira obra de arte natural. Também na natureza, mas em um lugar ainda mais escondido, foi descoberta a caverna de cristais gigantes de Naica, no México. Os cristais chegam a 12 metros de altura, formando um ambiente tão extremo que ninguém consegue permanecer ali dentro sem equipamentos especiais. O calor é sufocante, mas a visão é simplesmente surreal, como se fosse o interior de um planeta alienígena. Em contraste, há lugares onde a criatividade humana se adaptou ao ambiente de forma única. Em Coober Pedy, na Austrália, grande parte da população vive em casas subterrâneas. Isso porque a região é extremamente quente, e viver sob a terra ajuda a manter a temperatura agradável. Ali você encontra hotéis, igrejas e até lojas, todos escondidos debaixo da areia como se fosse uma cidade secreta. E enquanto alguns buscam abrigo da natureza, outros convivem com tradições que parecem desafiar a própria lógica da vida e da morte. Em Tanah Toraja, na Indonésia, os mortos não são enterrados imediatamente. Famílias mantêm os corpos embalsamados em casa por meses ou até anos, até que possam realizar uma cerimônia fúnebre. Para eles, os mortos continuam sendo parte da vida cotidiana, convivendo com os vivos em uma relação de respeito e espiritualidade. A natureza, por sua vez, nunca deixa de surpreender. No Chile, o deserto do Atacama é considerado o mais seco do planeta. Porém, em anos raros de chuva, ele se transforma em um tapete de flores coloridas que cobre quilômetros de areia com tons de roxo, amarelo e vermelho. É um espetáculo efêmero, que dura apenas algumas semanas, mas deixa uma marca inesquecível em quem tem a sorte de presenciar. No meio da Índia, uma pequena comunidade chamada Malana guarda outra curiosidade. Muitos de seus moradores têm olhos azuis e traços incomuns para a região. Eles acreditam ser descendentes de Alexandre, o Grande, e até hoje mantêm tradições únicas, vivendo de forma isolada, como se fossem herdeiros diretos de uma história antiga que o mundo esqueceu. Ainda mais enigmático é o Lago Baikal, na Sibéria, o mais profundo do mundo, chegando a quase 1.700 metros. Ele guarda cerca de 20% de toda a água doce do planeta e abriga espécies que não existem em nenhum outro lugar. Porém, o que mais impressiona são os relatos de barcos que desapareceram misteriosamente em suas águas, sem nunca terem sido encontrados, alimentando lendas assustadoras. E como se não bastassem cidades submersas e lagos misteriosos, existe também Kolmanskop, uma cidade fantasma na Namíbia. Antigamente, ela prosperava graças à mineração de diamantes, mas quando as pedras preciosas se esgotaram, foi abandonada. Hoje, o deserto tomou conta de tudo. Casas, corredores e salas estão cobertos de areia, como se a própria natureza tivesse decidido reivindicar o que era dela. O planeta Terra é mais do que apenas um lugar para viver. Ele é um imenso museu vivo, repleto de histórias escondidas, cenários que parecem impossíveis e mistérios que até hoje desafiam a lógica. Cada um desses lugares nos lembra de que ainda sabemos muito pouco sobre o mundo em que vivemos. Agora eu te pergunto,
Desses lugares incríveis, qual você gostaria de visitar? E será que teria coragem de explorar alguns deles?